Vocês vieram perguntar também coisas relacionadas a Libras, a gente também já estudou um pouquinho. Já manja um pouco, pois vai ser só em Libras aqui a conversa. Aí, pronto. Como é que era mesmo? E aí, pessoal? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast, seu podcast jurídico. Depois de muito tempo a gente voltou, não sei se estavam com saudade, mas de qualquer forma a gente está aqui. A gente deu uma mudada na estrutura, o local parece o mesmo, mas agora a gente tem os microfones, a câmera deu uma mudada, em breve está chegando a iluminação melhor. Espero que a iluminação melhor chegue logo. E, bem, eu sou o José. E eu sou o Davi. E vamos começar mais aqui um Vadcast. O episódio de hoje é com o projeto de extensão Libras da Justiça. É um projeto de extensão dentro da faculdade. Quer saber? Eu vou deixar quem faz parte do projeto explicar. Acho que eles vão explicar melhor que eu. Estamos aqui com o Edson, com a Rose. Vocês podem se apresentar para quem está assistindo. Eu sou a Rose, eu sou aluna do 8º período do curso de Direito aqui da IESVAP e eu sou parte desse projeto que não é um projeto de extensão. Não, ele é um projeto integrador. Ah, então pronto, tá vendo aí como ela sabia falar melhor que eu? Já me corrigiu. Por que a gente tem que fazer essa diferença? Porque existe uma diferença na nossa grade curricular. O projeto integrador, ele era uma modalidade de extensão, não deixa de ser uma modalidade de projeto de extensão, mas ele tinha esse propósito, né, de integrar a faculdade aos anseios da comunidade. Então, na nossa turma, por exemplo, todos os nossos projetos integradores que nós desenvolvemos foram projetos que impactaram a sociedade de alguma forma. Então, esse agora, que é o Libras da Justiça, ele também é um projeto integrador que ele partiu de uma necessidade de uma comunidade muito específica, que é a comunidade surda de Parnaíba, e como essa comunidade ela tem dificuldades para acessar a justiça, né? Então, é só para diferenciar, porque essa é a principal diferença entre projetos integradores e projetos de extensão. Os projetos de extensão, eles não obrigatoriamente precisam ter esse link. São só fora da faculdade. Isso, E o integrador não. O integrador, ele tem esse objetivo de integrar a academia, a comunidade e o produto dele impactar de forma positiva aquele público-alvo daquele projeto específico. Perfeito. Posso fazer a primeira pergunta? Deixa só o Edson se apresentar, que ele tá quietinho. Perdão. Bom, pessoal, eu sou o Edson Medeiros Rodrigues Filho, sou aluno também do 8º período e estou aqui representando o pessoal do 8º período, né? Infelizmente não pode estar todo mundo, mas tá aqui eu e a Rose para Só porque poder... não cabe na sala, mas eu vi vamos fingir que tá todo mundo aí. Vai lá, Davi. Pronto, desculpa aí, Edson. Muitas vezes, né, essa comunidade, ela não tem uma voz dentro da sociedade. É uma comunidade que às vezes fica muito reclusa e fica meio que isolada. Então, muitas vezes, eles não têm nem a voz de fala e a sociedade não consegue ouvir as demandas deles. Como é que vocês tiveram a ideia para chegar nesse ponto? Pronto, show. Comunidade surda, quando a gente estuda, não é só o indivíduo que ele é surdo. A comunidade surda é família, amigos das pessoas que são surdas. Nós agora que a gente estuda, que a gente tem um conhecimento base da Libras, da Inês, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Sim. Então, todo mundo que está envolvido nessa causa pertence à comunidade surda, né? E nós que somos ouvintes, né? A gente, por ter também tido a matéria Libras, com a professora Clecivânia, que é a diretora da Escola Bilíngue também aqui de Parnaíba, que é um marco também para a nossa cidade, um diferencial. A gente percebeu que a comunidade surda, em Parnaíba especificamente, é muito grande. Porém, ela não tinha uma acessibilidade ao requerer acessar a justiça no meio jurídico. Infelizmente, a gente também não pode trabalhar em todos os órgãos da cidade. Então, a gente selecionou 3, né, não sei se outra turma quiser dar continuidade ao nosso projeto, seria muito bom também. Mas nesse primeiro semestre só são 3, né, Rose? Uhum. Que é a Defensoria Pública, o Complexo de Delegacia da Cidade e o TJ, né? Uhum. São 3 muito relevantes. Abrange Um leque muito bom. Sim. Entendi. Então vocês selecionaram esses 3 e aí, obviamente, se outras turmas quiserem dar continuidade, aí poderiam alcançar mais áreas que não conseguiam, até porque
o projeto integrado ele é limitado, não dá para alcançar toda a sociedade, mesmo que seja para impactar ela, né? Entendi. Mas essa ideia, como é que surgiu basicamente? Vocês viram isso, decidiram fazer? Alguém deu a ideia lá na hora? Como é que foi abraçar essa ideia? O professor? A professora desse projeto integrador, que para nós é o último projeto integrador, que é o do 8º período, Essa ideia. é a professora Tatiana. Então, ela fez todo um trabalho com a sala para discutir qual seria o tema do projeto integrador desse semestre, né? E já havia um precedente de trabalho com essa comunidade, né? Nesse aspecto. E aí, essa ideia de levar esse serviço para o judiciário é uma coisa que vem como sendo uma continuidade, porque isso é uma proposta do projeto integrador, é que todas as turmas que venham depois, elas possam se inspirar e dar continuidade, né? Então, a gente escolheu inicialmente esses 3 setores, né? É o público-alvo que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque é a porta de entrada pela busca da justiça, né? Por isso o nome? Por isso o nome Libras da Justiça. Eu gostei, acho o nome muito bom. Né? Assim, a gente que gosta de super-heróis e Sim, tudo, deu aquela ideia, né? E a sugestão, a ideia assim, de continuidade, ela foi amadurecida na sala, mas partiu desse precedente trazido pela professora Tatiana. E foi muito bom, porque a turma acolheu a ideia. É uma coisa que a turma gosta muito, a disciplina de Libras na turma, ministrada pela professora Clecivane, foi um sucesso. Já tinha simpatia. A gente já tinha um envolvimento com a disciplina. A professora Clecivane, além de ministrar a disciplina de Libras, ela é uma militante da causa na sociedade. E aí ela sempre despertou na gente essa necessidade de fazer com que as pessoas aprendam o mínimo dessa língua tão importante que é a língua oficial do Brasil, é a Libras, para que os surdos, a comunidade surda, ela de fato alcance essa tão almejada inclusão. Então o projeto inicialmente, assim, seu principal objetivo é realmente promover essa inclusão dessa comunidade e o acesso à justiça nesses ambientes, nesses órgãos que são a porta de entrada, né? É o complexo de delegacias, né? Você imagina uma pessoa que não consegue se comunicar, ela chegar à delegacia para fazer, para reportar um crime ali, fazer uma denúncia e o servidor não saber o mínimo. O pior é que é uma fragilidade muito grande, só que às vezes é difícil você sequer lembrar, né? Às vezes as coisas quando não afetam diretamente você não pensa, mas agora você está destacando, eu estou realmente refletindo e é muito real o que você está dizendo. Você já parou para pensar quantas mulheres surdas são vítimas de violência doméstica e não conseguem reportar isso sequer dentro do seu ambiente familiar? É muito sério. Entendeu? Sim. Então a gente está falando de uma questão que ela é muito maior. Né? Então o projeto ele vai levar isso para esses ambientes, mas é importante que haja uma sensibilização de toda a sociedade de que o acesso pleno à justiça só será possível quando a sociedade de fato internalizar que essa comunidade, né, nós somos ouvintes e aprendizes, né? Então, hoje a Libras é a língua oficial brasileira, é a segunda língua depois do português, e a gente precisa internalizar que é importante compreender e falar essa língua para poder incluir essa população. A gente está falando de uma população imensa no Brasil e no Piauí e em Parnaíba. Aproveitando esse ponto que você falou, imagino que seja um público muito grande, até porque a deficiência auditiva atinge diversas pessoas, mas quando a gente vai no mercado, quando a gente vai em diversos estabelecimentos, quantas pessoas que têm deficiência auditiva a gente se encontra trabalhando em algum estabelecimento? Quantas pessoas a gente consegue ter um contato? Então, além da discriminação dentro da própria justiça, também existe uma injustiça social muito grande no mercado de trabalho. E não sei se vocês já também pensaram em atuar em algum setor disso?
O projeto inicialmente ele contempla mais esse acesso mesmo, essa orientação, essa acessibilidade nesses órgãos mais ligados ao judiciário, né? É um pontapé inicial, né? Mas uma outra turma, por exemplo, pode fazer um trabalho voltado para esse público, porque tem a legislação trabalhista, ela prevê um regime de cotas para pessoa no mercado de trabalho. Só que essas pessoas, elas estão lá, mas elas estão incluídas de fato ou meramente preenchendo uma vaga? Pois é, elas estão ali, mas parece que não estão. Não estão. E aí a gente acaba invisibilizando cada vez mais essa comunidade. Porque incluir não é como uma caixinha que você colocar a pessoa naquele lugar. A inclusão, ela passa pela necessidade das pessoas compreenderem o mundo daquela pessoa, né? Fazer parte. Fazer parte. E é isso que a gente está buscando no projeto Libras da Justiça, né? É que os servidores do judiciário, desses 3 órgãos que a gente vai trabalhar, eles compreendam minimamente a complexidade desse universo, ao ponto de que a pessoa que busque a justiça, enquanto surdo, ela se sinta incluída quando aquela pessoa compreende minimamente aquele universo e aquele problema que ela está levando. A justiça, ela já tem previsão legal em resoluções do CNJ, entendimentos diversos dos tribunais que eles têm que ter intérprete de Libras em casos de processos onde eu tenho uma pessoa surda, tem que ter um intérprete. Mas a gente está falando de casos que o processo já existe e que o magistrado determina, no âmbito do processo, a presença do intérprete. O que a gente está buscando é completamente diferente. A gente está buscando o começo. Que aquela pessoa que está buscando pela primeira vez o serviço do judiciário, ela seja atendida por alguém que compreenda ela minimamente. Quer dizer, é antes do processo existir. O primeiro julgamento em Libras no Brasil foi em 2017, aconteceu na Bahia, né? Foi Muito atual. Uma juíza, uma mulher, um julgamento que durou por horas. Então, mais de 40 pessoas surdas participaram, né? Foi um julgamento assim histórico para o Brasil, mas a gente está falando de um processo que já estava na sua fase final, que era a fase de julgamento. Já existia o processo, então a magistrada, ela inovou, isso é um marco histórico, foi o primeiro julgamento em Libras, foi em 2017. Mas o que o nosso projeto está buscando é aquele primeiro atendimento daquela pessoa quando ela chega na delegacia, ou quando ela vai à defensoria pública, ou quando ela vai ao Tribunal de Justiça, aquele primeiro atendimento. Imagine a Defensoria Pública, que é um órgão que, a gente vê de tudo na Defensoria Pública, né? E aí, às vezes são questões, por exemplo, de pensão alimentícia, às vezes é uma separação, questões do direito civil que não engloba, às vezes, nem só a própria pessoa, mas também não envolve a família toda. E aquele primeiro atendimento não tem atenção especial, às vezes porque a pessoa é surda e quem atendeu não tinha minimamente o conhecimento de Libras. Então, o que o projeto busca é isso. Nesses setores, capacitar pessoas estratégicas para fazer esse atendimento minimamente com conhecimento de Libras. Obviamente, quem vir depois a gente, enquanto aluno, as outras turmas, se tiver a Tatiana como professora, ela pode, que ela é muito boa nisso, viu, gente? Convencer as turmas. E assim, foi muito interessante, porque quando ela trouxe isso pra gente, a gente abraçou, primeiro porque confia nela como professora, e porque via uma oportunidade também de deixar um marco. O nosso trabalho também vai entregar um manual nesses setores, um manual para eles usarem, para fazerem, quando tiverem alguma dúvida sobre o sinal e tudo, né? Eles poderem consultar. Então, é um projeto integrador que envolveu bastante a turma. Até porque, se parando para pensar, né?
desestimula muito você, como pessoa surda, você ir para um órgão desse e pensar que você não vai ser bem atendido, que vai ter um descaso. Justamente. Pô, é muito desgastante. E muitas vezes você já chega muito fragilizado na delegacia, por exemplo. Quantas pessoas são forçadamente silenciadas por essa condição, né? Que não é de escolha delas. E às vezes não só forçadas, silenciadas, discriminadas mesmo, porque o surdo, quando ele chega na delegacia, ele ainda tem aquela questão pejorativa do atendimento, né? Ah, o mudinho chegou, vai atender o mudinho, né? Porque tem esse aspecto também da discriminação, que é muito forte, principalmente na delegacia. Pois é. E tem gente que diz que isso não tem problema falar isso, que é brincadeira, mas é aquilo, não tem problema para você. Para a pessoa, tem um problema. A palavra machuca. Ainda mais quando, claro, você já está fragilizado. A pessoa que chega lá no ambiente de delegacia, dificilmente, vai lá porque está tudo bem, aconteceu algum problema. Você chega lá, você ainda é descriminalizado, vai ser um desgaste de ser atendido, a pessoa às vezes prefere ficar em casa. É verdade. É muito problemático. E o órgão público ele tem que dar exemplo, Claro, sabe? com certeza. O serviço público e os órgãos do Poder Judiciário, eles têm que ser exemplo. Porque a pessoa vai buscar a justiça, vai buscar o seu direito ali, porque ela realmente está precisando. E ela não precisa ser mais violada, ela não precisa ser invisibilizada cada vez mais, porque essa comunidade é muito invisibilizada ainda. Então, é muito difícil. Então, quando a Clecivânia foi dar aula pra gente a primeira vez, ela contou um caso pra gente que mexeu muito com a gente, e a gente teve a oportunidade de conhecer ao longo da aula a vítima desse caso. Mas é um caso que mexeu muito com a gente, porque era um caso de violência doméstica, né? Que a pessoa vivia num ambiente de violência doméstica e ela não era ouvida, ela não conseguia que a família compreendesse o que ela passava. Até que ela conseguiu se comunicar com uma pessoa que compreendeu, Foi a própria professora que foi a própria professora Clecivânia, né? E eu acho que isso foi um marco também profissional para ela, por isso que ela afetado muito. Por isso que ela, como professora, ela sempre colocou essa questão da importância do profissional, do operador de direito, conhecer minimamente essa língua, né? Porque comunicação é tudo, né? Você já está passando por um problema e você ainda sente que as pessoas ao seu redor não te escutam. Imagina que faz contra psicológico. E como saber procurar, que a pessoa que é surda não sabe nem o que procurar. É porque ainda tem muita questão na sociedade de não dar como eu poderia dizer, devida importância para isso. Não olhar, como a gente falou várias vezes, né, invisibilizar algo tão relevante, que devia ser muito visível. É porque não afeta os administradores no geral, né? Em sua grande maioria. E agora, falando sobre as ações do projeto. Geralmente os projetos têm, às vezes, uma ação principal e ações menores, né? Que muitas vezes corroboram para chegar na principal. Como é que está sendo as ações de vocês? Já desenvolveram alguma? Como é que está sendo? Bom, a gente visitou já esses órgãos, alguns dos órgãos, para poder ter um conhecimento básico de como é a funcionalidade interna deles quando tem que atender esse público, né? Importante, para saber a tecnologia. Justamente. E aí, com base nesse atendimento, dessa visita que a gente fez, a gente teve uma base de entendimento de como a gente vai abordar. E aí a gente vai abordar por forma de cartilhas, vídeos, né, de alguns sinais básicos para poder você se comunicar. Informativo. Isso. E também algumas, não é palestra, é tipo como se fosse um aulão, que a professora Clecivânia se propôs para poder... oficina. Isso, uma oficina para poder instruir esses profissionais com aquele atendimento básico. É como a Rosane estava falando anteriormente, que nosso projeto tem que ter continuidade, e nosso projeto é um estopim, né? Que o profissional não se limite só a esse conhecimento básico, que ele vá atrás, que ele se profissionalize mais na língua brasileira de sinais, porque não é algo superficial. É algo bem profundo. Você saber, por exemplo, numa delegacia, o horário que o crime, que o ocorrido aconteceu, você saber onde que aconteceu. Se você tiver só aquele entendimento básico, dificilmente você vai chegar nessas informações. Por isso que o nosso intuito principal, né, a nossa culminância, é justamente despertar esse interesse, esse sentimento, essa empatia dentro do profissional do órgão que a gente está atuando.
Até porque às vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho pra começar a usar. Justamente. Eu acharia até bom depois, né, que vocês tiverem que convidar a professora Clecivânia e uma das pessoas da comunidade. E assim, gente, vocês também, a nossa próxima atividade está agendada para o dia 20, vocês estão convidados a ir lá. E tudo, de repente, vocês podem fazer o VAD de lá mesmo, do dia do Que evento. seria o extra vague. E aí é bem legal divulgar isso, porque é o seguinte, recentemente teve uma operação da Polícia Civil, isso teve repercussão no Brasil todo. Uma policial civil do Piauí, na abordagem policial, provavelmente era uma abordagem que buscava aí entorpecente, arma e tudo, né? Porque eles estavam encapuzados, os policiais, né? Que estavam numa operação especial. Aí na abordagem, a policial civil conversou com uma das pessoas que foram abordadas em Libras. Muito legal. Isso repercutiu no Brasil todo. Um grande diferencial, né? E você sabe o que é isso? Você ter um agente de segurança pública com essa capacidade, é você, inclusive, conseguir evidências que talvez você não consiga conversando com uma pessoa que fala mesmo, né? Então, assim, isso repercutiu no Brasil todo. E foi bem na semana do nosso planejamento que, assim, a gente disse, poxa, a gente tá no caminho certo, que é isso que a gente quer. Nessa oficina, é bem legal vocês irem lá prestigiar, porque vocês vão ver os servidores do órgão sentados com a gente e a gente orientando minimamente os sinais, né? Como eles... Agora é dia 20 de maio, né? A gente tem uma dia 20 e outra dia 27. Né? Aí a gente vai passar a programação para vocês irem. Perfeito. E vai ser muito bom, porque a sensação de aprender essa língua, gente, é algo indescritível. A gente teve uma atividade com a Clecivânia na disciplina dela, que foi atender uma pessoa surda. Ela trouxe pessoas da escola, lá da escola que ela da escola bilíngue, e cada grupo atendeu essa pessoa em Libras, né? Eu particularmente fiquei muito emocionada, porque você aprender minimamente, olha que a disciplina é uma coisa que acontece rápido, né? Um semestre. Então, a gente defende a permanência da disciplina de Libras no curso de Direito, porque o advogado, ele é essa ponte para chegar, não existe justiça, né, sem um advogado, sem o profissional do direito, o operador do direito, o advogado. E esse advogado, compreendendo esse universo complexo minimamente, né, ele promove aí a inclusão de uma sociedade inteira, de uma comunidade inteira que está invisibilizada, né? Então é muito importante. Então a gente está muito feliz em estar encerrando o projeto integrador com esse projeto, com a professora Tatiana, que é alguém que a gente gosta muito, e também com essa possibilidade de que esse projeto ele pode se desdobrar em outros projetos voltados para essa comunidade, né? Isso que acho que é o grande impacto do nosso projeto integrador, isso é a possibilidade de desdobramento em outros grandes projetos também. Perfeito. Acho que a gente conseguiu abordar muito bem o tema. Você quer falar mais alguma coisa, Davi? Tá tudo bem? Tranquilo. Bem, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem dizer? Tá tudo ok? Abordamos tudo. Eu só agradecer aí o pessoal que assistiu aqui o episódio de hoje e se sensibilizar, né, a todo mundo que aprender a nossa segunda língua, né, brasileira, que é a língua brasileira de sinais. Perfeito. Bem, então a gente vai terminar o vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Essa foi a volta do podcast. Vamos tentar trazer mais projetos como esse. E até a próxima. Tchau, tchau.